Oi, pessoal. Hoje é o dia do surdo e eu não podia deixar de registrar essa data por aqui, porque eu conheço essa realidade de perto. Eu tenho uma mãe com deficiência auditiva. A gente equivocadamente é criado a achar que o surdo é aquele que não escuta nada e os outros são os outros. Surdo é qualquer pessoa que tem deficiência auditiva, seja ela grave, moderada. E minha mãe teve problemas no nervo auditivo, teve também otosclerose, que é uma calcificação, digamos assim, nos ossinhos do ouvido. São ossinhos bem pequenininhos, do tamanho de um grão de arroz. E ela tem uma perda auditiva muito severa. Mas que bom que temos tecnologia hoje para minimizar um pouco desses impactos, né? Existem aparelhos auditivos de todos os tipos, para todos os tipos de surdez. E eu acho que essa é uma data muito importante para todos nós, sobretudo para os que não são surdos, porque assim como a sociedade, que pode até não conviver com o surdo de perto, eu também aprendo muito quando essas datas são divulgadas, porque eu também tenho as minhas limitações quanto à convivência com alguém com deficiência. Às vezes a gente entende errado as coisas, né? Como, por exemplo, se eu falo uma vez e ela não escuta, a minha tendência é que na segunda vez eu grite para ela escutar. E surdez nada tem a ver com volume, né? Tem a ver com a frequência. Às vezes a gente, na nossa, no nosso dia a dia, a gente tenta fazer com que o surdo não se sinta surdo. E às vezes a gente acaba errando exatamente aí, porque o surdo, ele precisa ser tratado como surdo, não com um jeito nosso, um comportamento nosso de pena, de preconceito, nada disso. Mas, por exemplo, se eu quero falar alguma coisa para uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, eu devo falar com ela olhando para ela, né, de frente. E não achar que dando as costas e falando como se eu estivesse falando com alguém que não tem surdez, ela vai escutar. Isso não acontece, né? E, enfim, são muitos os pequenos detalhes do dia a dia que fazem a gente aprender e se colocar no lugar do outro. E muitas vezes eu me sinto culpada por não ter tido o comportamento adequado naquele momento ou por ter machucado sem perceber, né? A gente aprende todo dia. Então é o que eu sempre penso e sempre falo, é sobre empatia, né? Em tudo na vida. A gente precisa se colocar sempre no lugar do outro, para tentar entender a realidade do outro, que não é a nossa, e tentar fazer com que ele tenha uma vida melhor dentro daquela limitação. Então, o capacitismo, que é um termo que eu aprendi muito recentemente, é muito interessante porque é o preconceito que a gente tem com os deficientes, né? Com as pessoas que têm alguma deficiência física ou mental. É achar que aquele outro não é capaz por ter aquela dificuldade, por ter aquela limitação. Então, que a gente possa cada vez mais se colocar no lugar do outro, manter a mente aberta ao aprendizado e procurar ouvir aquele que está sofrendo com aquilo, porque nem sempre o nosso jeito é o jeito ideal de conviver ou de tratar aquela pessoa que está ali com a gente sempre e às vezes ela está pedindo socorro ou ela está dando um toque sem a gente perceber, né, de que aquele nosso jeito não é o bacana para ela. Então eu queria deixar esse recadinho hoje, dizer que pedir desculpas, especialmente à minha mãe, se em alguns ou em vários momentos eu não soube lidar com a surdez dela, e dizer que eu a amo muito e que eu aprendo todo dia, porque só pessoas muito fortes, eu acredito, sabe, que Deus coloca nesse mundo para ter algum tipo de deficiência física, alguma limitação física, porque é preciso ser muito forte para conviver com tudo isso, principalmente numa sociedade como a nossa, que é fraca, que é intolerante.
Te amo muito, mãe.